Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paz seja convosco, igreja. Amém. Que bênção, bom poder estar aqui com os irmãos louvando e adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 6, apenas o versículo 33. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos ensina assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade, esta oportunidade que o Senhor nos dá, de poder estar na tua santa, na sua gloriosa presença, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, meu Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração a Ti nesta noite, Senhor. Que nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza e declaramos que nós não podemos nada sem Ti, Senhor. Ô Senhor, eu te peço que o Senhor venha me ajudar, Senhor. Oh, colabora comigo, Espírito Santo de Deus, porque eu sou pequeno, sou falho, mas eu conto com a Tua presença neste lugar, com a Tua misericórdia sobre a minha vida. Fala conosco, Senhor. Continua nos ensinando neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome. Meus queridos, que bênção. E eu quero iniciar dizendo para os irmãos: se lancem, irmãos, nos braços do Pai, na presença do Senhor Jesus. O Senhor tem nos dado a oportunidade de lhe servir, de lhe adorar, de conhecê-lo mais. O Senhor tem nos convidado, e nessa noite Ele nos convida novamente a buscá-lo em oração, ter comunhão com Ele. Aleluia. O Senhor tem que ser prioridade em nossas vidas. Aleluia. O Senhor aqui ensinando aquele povo, aos seus discípulos, numa continuação aqui do Sermão da Montanha, onde o Senhor nos deixou grandes ensinamentos. As pessoas estavam ali preocupadas, porque o versículo anterior ele diz assim: porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E não é diferente na nossa vida. O povo ali estava preocupado, ansioso, porque nos dia a dia, as preocupações, nós temos aprendido aqui que nós, por ser cristãos, servos do Altíssimo, nós também temos as nossas necessidades como todas as pessoas, E muitas vezes a gente se depara preocupado, triste, muitas vezes até oprimidos por uma situação. E o Senhor Jesus, sabendo a necessidade daquele povo, o que se passava no coração, no íntimo, no secreto daquelas pessoas, Ele fala: busca primeiro o reino de Deus. Glória a Deus. É isso que Deus tem falado esta noite para cada um de nós, que nós devemos buscar. Dentre dessas coisas que nós estamos buscando, em primeiro lugar, nós temos que buscá-lo. A prioridade deve ser Deus em nossas vidas. A prioridade não deve ser as coisas que nós necessitamos, que nós precisamos, mas sim Deus nas nossas vidas. Porque a gente fazendo isso, tendo Deus como prioridade nas nossas vidas, e Ele sabe que essas coisas, elas são necessárias para as nossas vidas. Nós temos
tendo Deus como prioridade, com certeza, isso vai cooperar para que essas coisas venham também. Porque Deus sabe que você precisa, mas para a gente conquistar essas coisas, nós temos que ter Deus como prioridade. Aleluia. Irmãos, você já reparou quando nós estamos em uma situação espiritual elevada, quando nós realmente não olhamos para a direita, não olhamos para a esquerda? Aqui eu lembro que o Ademir, né, inspirado pelo Espírito Santo, pregou aqui na quinta-feira passada, né? A gente não vê obstáculo na nossa frente, não há montanha que a gente não consiga escalar. Verdade. Porque Deus é a nossa prioridade. Aleluia. Mas quando nós começamos a olhar só para as dificuldades, para as lutas, nós deixamos, né, esse mar de dificuldade, né, essa nuvem negra atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Parece que as coisas se tornam, as coisas se tornam mais difíceis, né, porque nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos mais enxergar, né, a direção que Deus tem colocado para as nossas vidas. Mas nessa noite o Espírito Santo tem falado ao nosso coração: vamos buscar em primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça. E aqui eu quero acrescentar a sua justiça, tá, irmão? Porque o mundo tem tentado nos tragar, né? E aí, quando eu penso nas circunstâncias, né, que o inimigo tenta colocar diante da gente para atrapalhar a nossa comunhão com Deus, mas aí eu venho colocar diante de vocês essa situação do plano da salvação que Jesus tem para as nossas vidas, né? O acesso que nós temos a Deus através de Jesus, né? Eu vejo o privilégio que nós temos, né? E aí eu falo para vocês, irmão, nós temos que valorizar isso, né? Valorizar esse plano de salvação através do plano de salvação que Jesus tem para as nossas vidas, através do amor de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que valorizar isso, irmãos. Isso é mais do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Amém. Então muitas vezes um banquete, uma situação, um cargo, uma promoção, né, às vezes é uma cilada que o inimigo, um banquete que o inimigo tem colocado diante das nossas vidas para atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Verdade. E Deus tem colocado, né, essa palavra no meu coração, e o Espírito Santo está trazendo para nós essa noite que Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Então é um alerta, né? É um alerta do Espírito Santo, né? É uma luzinha que acende aí, para que a gente possa estar atento na nossa vida espiritual, o que está acontecendo, né? Em que lugar Deus está na nossa vida, as coisas de Deus estão na nossa vida. Irmãos, muitos estão na dúvida, é um tempo difícil, muitos estão parando pelo caminho, outros estão desanimados. Essa é a realidade da nossa igreja nos dias atuais, né? Muitos são apenas chamados de cristão, né? São os cristãos nominais, mas as suas atitudes, elas são mundanas, né? Então a gente vê que realmente precisam entender o amor de Cristo, né? Aí eu volto a falar do plano da salvação. Será que essas pessoas, quando estavam na igreja ou se falavam cristão, eles realmente entenderam o plano da salvação, o amor de Cristo, né, para conosco, né? Então eu acredito que não, porque senão elas não teriam parado, né? Elas não estariam desanimadas. E hoje é uma realidade que nós nos deparamos, né? Com muitos cristãos desanimados, que ainda se denominam cristão, mas as suas atitudes falam contrário. Porém, nós estamos aqui, irmãos, nós estamos de pé, porque nós entendemos esse plano de salvação através do amor de Jesus Cristo, né? E a nossa recompensa, irmãos, nós não estamos aqui, né? Não está aqui, nós estamos de passagem. Então muitas vezes essas pessoas colocaram a sua fé, a sua certeza, a sua convicção nas coisas materiais, né? Na sua profissão, ou no relacionamento, ou nas posses que elas já tinham, e não realmente
em Cristo. Por isso que ela se encontra desanimada, porque realmente a palavra de Deus não estava enraizada no coração dela, né? Então, todas essas coisas, o Senhor sabe que nós precisamos, que é necessário para que a gente possa ter uma vida confortável, né? Aquilo que nós almejamos dar para os nossos filhos, o Senhor sabe disso. Mas em primeiro lugar, tem que ser o quê? O reino de Deus. Aleluia. Nós devemos buscar, nós devemos almejar isso. Isso não é novidade, né? O que eu estou falando aqui não é novidade. Nós já ouvimos isso aqui. Mas o Espírito Santo traz esse alerta para as nossas vidas nessa noite. A prioridade deve ser o quê? Deus nas nossas vidas. Né? Se tal circunstância vai nos levar para longe da presença de Deus, o sinal de alerta deve acender. Isso não é de Deus para as nossas vidas. Isso não deve fazer parte das nossas vidas. Irmãos, por isso nós estamos aqui, porque nós estamos de pé e nós reconhecemos que Deus é prioridade em nossas vidas. E louvado seja Deus por sua vida, irmão, por você estar aqui nesta noite, porque você reconhece que Deus é prioridade na sua vida. Que Deus continue te abençoando, irmãos, tá? E aí eu digo para você, irmãos, nós que reconhecemos, né, o plano de salvação de Deus nas nossas vidas, irmãos, vamos vigiar, né? Vamos estar de pé buscando a Deus, mas buscando com intensidade, irmãos, né? Vamos colocar intensidade, né, nessa busca por Deus, né? Lá no meu trabalho, né, a Luciana que trabalha no ramo também, quando a gente passa um exercício para os garotos, né, para os atletas, tem uma intensidade que ela é leve, ela é moderada, né, Luciano? E tem a alta intensidade, né? Então qual que é a nossa intensidade de busca a Deus? Ela é leve, ela é moderada ou ela é alta, ela é intensa, né? Então aí para a gente refletir, eu creio que a nossa intensidade na busca de Deus, ela deve ser alta, ela deve ser intensa. Então eu peço a Deus, ao Espírito Santo, né, que me dê estratégia para ir mais fundo, nessa busca, né, pela presença de Deus, nessa prioridade de ter Deus em primeiro lugar nas minhas escolhas, né? Então isso deve ter prioridade na nossa vida, deve ser prioridade, irmãos. E esses dias que nós estamos vivendo, irmãos, né, eles têm mostrado quem tem compromisso com Deus, com o reino de Deus, com as coisas de Deus, né? E tem mostrado também aqueles que estão ficando para trás, porque não tem Deus como prioridade, muitas vezes tentando usar Deus para chegar nas suas prioridades, e o resultado é o que? É a frustração, é muitos cristãos nominais, amém, irmãos? Então vamos viver, irmãos, como convém aos salvos em Cristo Jesus, como tendo Deus como prioridade em todas as situações nas nossas vidas. Em João 33, já encerrando, irmãos, lendo aqui, João 16:33, no versículo ele diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Palavra de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Enquanto alguns estão buscando o que no mundo está, né, nós buscamos esse Senhor Jesus, né, que nos dá a paz, a alegria. Amém, irmãos? Então vamos buscar com intensidade alta, né, o reino de Deus e a sua justiça, porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Verdade. Não tem nada no mundo que se compara a essa paz que Jesus tem para nos dar, e tem nos dado e tem nos oferecido a cada dia das nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Para encerrar, né, essa breve meditação que o Senhor nos trouxe nesta noite, de 0 a 10, para você meditar, para você levar para casa, de 0 a 10 aí, numa escala, de 0 a 10, qual a nota que você daria a você mesmo, no seu comprometimento, no relacionamento com Deus, e com o seu chamado espiritual? Amém? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Te amo, Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado.